Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso programa de uma forma diferente, mostrando o nosso rio Gravataí. Tranquilo, manso, faceiro, recebeu toda a enxurrada e absorveu bastante água para si, né? Para sua sobrevivência de tantos anos que ele abastece aqui a nossa região. Vemos aqui umas, não sei se é folhas que caíram do mato, do vento, né? Da tempestade. Olha só ali. Eu nunca vi o rio assim com tantas folhas, né? Certamente por causa dos ventos, né? E agora certamente a Corsã vai abastecer com qualidade, bem direitinho a população da região. Apesar de que a falta d'água nunca foi empecilho. O nosso rio sempre, de uma forma ou de outra, ele sempre tem água, né? Nunca foi um empecilho para a prestação de um bom serviço. A questão da Corsã é estar obsoleta, né? A questão da Corsã é canos velhos, antigos. Eu acho que precisa privatizar, realmente precisa privatizar. Mas o nosso rio está muito bonito. Certamente com bastante peixe. Tem alguém pescando ali já, tal. Hoje eu fiz esse vídeo ontem à tarde e à tardinha, né? Depois eu dei uma volta pela cidade aí para ver os estragos. E o nosso rio está aí bem tranquilo, bem manso. A temperatura também, já tem sol. A tempestade vem, faz estragos e depois vem o sol, né? Então tá, a Corsã capta a água do rio Gravataí de graça, vende para nós caro e presta o serviço que todos nós conhecemos em Gravataí, Cachoeirinha pelo menos. É fácil ser incompetente e ganhar um bom salário como diretor da Corsã. Valeu! Legal o nosso rio, né? E ainda tem sobre o rio Gravataí muitas curiosidades. Às vezes eu converso com o pessoal ali que pesca, né? Pescador mesmo, tem pescador de lambari, tem mentirosos em geral. E uns me contaram ali que já pegaram dourado, eu até acredito, mais lá para cima, né? No Banhado Grande, na nascente, que é na divisa ali de Santo Antônio, com Glorinha e tal. Pegaram o dourado de 9, 10 quilos, coisa enorme, né? Eles que vão me passar as fotos, eu vou mostrar aqui. Eles com dourado. Mas tem mais curiosidades, muitas curiosidades do rio Gravataí. Imagina a história que tem. E uma delas é de que eu fui na internet hoje, me contaram, e eu achei que na década de 60 apareceram no rio Gravataí golfinhos. Golfinhos que é do mar. Eu me lembro vagamente, eu acho que eu era criança, né? Eu era criança, saía na antiga Folha da Tarde, Folha da Manhã e tal, um noticiário de que no rio Gravataí apareceram golfinhos, e eu fui na internet hoje ver se confirmava, e tem aqui, olha só, o comandante, um militar, Rui Kitzer, ele disse o seguinte aqui numa matéria, que eu não vou ler, é muito longa, né? Mas que é bom lembrar que nessa época do ano, a água salgada entra na lagoa e nos rios, levando junto camarõezinhos, lulinhas e outras iguarias. E com certeza o que aconteceu foi que os golfinhos foram atrás. Na época deu uma enchente, né? E mentira não é, isso é verdade, eu lembro vagamente, mas fui na internet hoje, 45 anos depois, e ainda, vê como é a beleza da internet lá. Você pode entrar, bota assim golfinho em Gravataí, que vocês vão ver alguma coisa a respeito. Seguimos ainda nos bichos aí, no setor de bichos hoje. Que uma notícia bem curiosa em Cachoeirinha, que foi destaque nacional, que a polícia apreendeu 12 ouriços em Cachoeirinha. E são animais, assim, espécies em extinções, né? Foi feita uma denúncia. Aí diz o trecho aqui do comunicado que eu recebi, que o dono dos ouriços, eles não estavam em casa,
e deve ser chamado para depor em breve. A investigação ainda apura como o homem obteve os animais que podem ser criados no Brasil, desde que com permissão do IBAMA, o que não é o caso. Então, a polícia prendeu 12 ouris, não sei se pegaram no Mato do Júlio ou não, porque a Mato do Júlio tem sim bastante coisa. Diz que tem até macaco, tem veado, veado na calçada do Mato do Júlio deve ter bastante, mas lá dentro veado, acho que não, né? Eu ouvi falar isso aí. Mas tem bastante. O ecossistema do Mato do Júlio é muito grande, tem uma quantidade de água enorme, quantidade de mato enorme, que vai daqui da nossa RS antiga até depois da Freeway, são quase 300 hectares, mais de 300 hectares. Bom, então essa notícia de Cachoeirinha aí, a polícia fez bem prender, né, já que não tem origem e não tem autorização do IBAMA. Como é que tu vai andar com 12, até tem um nome aqui do científico, mas enfim, 12 porco-espinho, né? Pena o porco-espinho não saltar e não pegar na bunda desse cara aí que anda pegando os bichos aí e maltratando, só para obter dinheiro, né? E o ministro Onyx Lorenzoni entregou nessa semana para o presidente Jair Bolsonaro um livro escrito pelo fotógrafo e editor e meu amigo Leonid Strelaev sobre 35 anos do Natal Luz de Gramado. Barbada para ele, né? Ele para mim é o melhor fotógrafo do Rio Grande do Sul, Leonid Strelaev, editor, e hoje o Uda, como é o apelido dele, tá grandão, mora em Gramado, às vezes eu estou lá num restaurante e encontro ele, a gente se abraça, fizemos um trabalho junto em Gravataí. Então esse livro aqui é 35 anos do Natal Luz, que o Onyx Lorenzoni entregou para o presidente achou as fotos muito bonitas e tal, e fez uma referência bem bacana para o Leonid Strelaev. Mas o Leonid, uma ocasião, nós fizemos um livro também sobre Gravataí, nós dois juntos. Eu convidei o Leonid, tinha outro parceiro, o Beto Medeiros, falecido. Aí lá pelas tantas o Beto não acreditou muito em mim, achou que não, para variar, muita gente não acredita em mim na arrancada, né? Mas eu sou que nem... Te lembra da parábola da tartaruga e do bicho lebre? Tem a tartaruga da lebre e a parábola da tartaruga e da lebre. A lebre corre muito, a tartaruga é uma tartaruga. Eu sou a tartaruga. E o Beto e outros na vida aqui na cidade, na região, são as lebres. Só que a lebre às vezes sai na frente e diz que a lebre parou no bar, tomou uma cerveja e a tartaruga foi indo. E a lebre saiu dali, conversou com um amigo, trovava tal. E eu sei que a tartaruga, um carro passou por cima da lebre, empolgada, toma muita cerveja, e a tartaruga estava naquele tranco dela e chegou em primeiro lugar. Então não adianta tu ser lebre, às vezes tu sendo tartaruga, tu chega no lugar desejado. E eu cheguei nesse lugar desejado fazendo o livro que todo mundo disparou. A prefeitura de Gravataí, eu acho que o Edir Oliveira era o prefeito, também não colocou um centavo de patrocínio, tal, mas eu trouxe a família Lima para lançar o livro no Paladino, lancei, estava lá, a família Lima está famosa, velhos, filhos e tal, até um casou com a Sandy, né, parece, uma coisa assim, e aí o Leonid Strelaev, não era meu sócio, mas eu vendi, sabe quanto? $75 mil. Eu tinha um painel assim, enorme, o nome das empresas. Uma vez eu fui buscar um fotolito em São Paulo da Álvares, de 4 páginas, colorida. Fui e voltei com um cano assim, porque já ia rodar o livro. É um catálogo, né, grosso assim, lindo, em 3 línguas. E o Leonid ganhou um bom dinheiro, mas não era meu sócio. E o Leonid conseguiu com o Alceu Colares um helicóptero para nós tirar. Ele tirava foto de helicóptero, de sítio industrial, das vias de acesso,
coisas curiosas, empresas que nós vendíamos anúncios, tal, tudo bem preparado, né? Rio Gravataí, tudo que tem Morro Itacolomi, tudo de belo que tem a nossa cidade, para nós fazer esse livro em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Conseguimos tradução para tudo. Vendi $75 mil e o Uda conseguiu o helicóptero do Colares. Ele é PDT, ele é amigo do Colares lá. O Uda é grandão em Porto Alegre, né? Era e é. E Fiergs, tudo era com ele. E eu ali do ladinho dele, né? E aí o Uda ganhou uns $15 mil, mais ou menos. Eu saí muito bem, paguei a gráfica Palote. Mas qual é a história? A história é o seguinte, é que com esse helicóptero tentamos 5 vezes subir, mas o tempo era ruim, tinha que voltar, levamos 3 meses para tirar as tais de foto. Mas tiramos, eu fui junto. Então, o falecido Kramer contou para nós que lá em Detroit foi o primeiro contato que a GM Detroit teve com Gravataí, de verdade, foi através desse catálogo. Ler em inglês, evidentemente, e está ali as indústrias, todo o parque industrial de Gravataí, as vias de acesso, era o que eles queriam, a divisa com Porto Alegre e tal, porque Guaíba tinha michado Guaíba. Então, legal essa história, bacana, o Uda aí chega até a presidência da República com o seu catálogo, e eu lembrei de contar essa história para vocês. Roubaram um caminhão da Mecânica Pina, estava ajudando, né, esse caminhão truque que pegam os galhos, as árvores e tal, mas não me roubam o caminhão, acho que tem a foto aí. Eu falei hoje com o dono da Mecânica Pina, o Claudiar Borges, e ele me confirmou. Olha só, isso sim que é espírito de porco espinho. O cara sai numa noite dessa, o caminhão certamente bastante ocupado com o recolhimento do lixo, e alguém foi descansar, tal, foi dormir, me rouba o caminhão do lixo da Mecânica Pina. Então, quem souber ou desconfiar de algum caminhão, tem aqui até o telefone que me deram. 3484-6953, comunique se alguém viu um caminhão truque aí da Mecânica Pina, claro, essas alturas certas já tiraram o letreiro, foi um caminhão roubado anteontem à noite, no dia da tempestade do temporal. Loucura. E um telespectador amigo e telespectador, tenho muitos assim nessa condição. Isso é bom a gente ter mais de 60 anos, que tu tem amigo para tudo quanto é lado. Amigo em São Paulo, amigo em Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, Canoa, por aí tudo. Em outros países, tenho mesmo. E às vezes eu sempre digo, né, olha, Chico, cuidado, viu, amigo não cabe em 5 dedos. Eu acho que cabe sim, cabe muito mais. Graças a Deus, tenho uma grande amizade. E o irmão do Paulão, que é o Rafa Jukovski, que mora ali na paragem do Verdes Campos, muito querido, como o Paulão também. O Paulão até já desempenhou função aqui de correspondente para nós nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Ele que é campeão olímpico na Espanha, grande medalha de ouro, Paulão. Começou tudo em Gravataí, no GENS, no Ginásio Aldeião, super conhecido. A cidade ficou muito feliz quando o Paulão ganhou a medalha de ouro, chorou, agradeceu os pais, o país, a sua cidade, tal. Às vezes a sua cidade mesmo é meio ingrata, né? Por exemplo, o Paulão é um cara que era para ser aproveitado aí, né? Pela Prefeitura Municipal, pelo Governo do Estado, ele é professor, palestrante. Bom, mas o assunto não é esse. O irmão, o Rafa, passa ali pelo ginásio Aldeião, inaugurado pelo ex-prefeito Eli Correia. Eu fui na inauguração. O Aldeião está meio assim, sem função, meio atirado. Ele quer saber, através de mim, que gosta de ver e ouvir o programa todos os dias, ou quase todos os dias, ele, a esposa, a família. E eu digo, olha, eu vou perguntar, uma hora dessas eu preciso entrevistar o prefeito, porque depois da eleição eu não entrevistei o Luiz Afalon, e para nós conversarmos sobre os planos da cultura, do esporte. Ele esteve aqui, falou bastante coisa, mas eu prefiro recolocar isso na pauta, né,
para os meus telespectadores, os meus amigos, saberem qual é o seu pensamento, quando é que vai começar, apesar da pandemia, mas muita gente, o CTG Rancho da Saudade está dançando, voltou a sua agenda, enfim. Acho que dentro do protocolo nós não precisamos ficar nessa inanição de nada acontecer no esporte, na cultura, enfim, porque senão fica muito tranquilo, né? Não acontece nada, tudo é a pandemia. Mas vamos ver com o Zafalon, vamos ver quais são os planos e projetos para o ginásio que tem o nome do filho da Anitta Ortiz Correia, o Mano, né? O Mano que faleceu, o Adriano Ortiz, né? Correia, menino que faleceu jovem, me lembro da comoção aqui na cidade, muito bem homenageado com o nome dele lá no Aldeão. Precisamos revitalizar, precisamos dar uma dinâmica para o nosso Aldeão, onde o próprio Paulão, onde vários jogadores de futebol de salão, de vôlei, como o Paulo treinou lá muitas vezes, jogou lá como amador, nós precisamos dar uma ocupação para os esportistas e também para o nosso ginásio de esportes. Então, vamos chamar aqui o nosso amigo Zafalon, uma hora dessa, vamos bater um papo, ele é muito bom de conversa. Eu gosto de conversar com o prefeito Zafalon, porque ele não enrola, ele fala as coisas bem didaticamente e aquilo que ele pode fazer. Vai ser uma bela entrevista. E eu aí, para encerrar, falando no próprio Zafalon, que coincidência, não tinha programado nada. O Zafalon fez uma nota aqui, eu não vou ler, muito comprida, né? Mandou para nós aqui a sua assessoria de imprensa, agradecendo o empenho dos funcionários públicos municipais na hora que ele precisou, na hora que a cidade precisou. Os funcionários públicos, até fora do seu horário, foram para a rua, ficaram até a madrugada acendendo, reconstituindo rede, acendendo lâmpada, energia, junto com a RGE, com a Mercúrio, com a Mecânica Pina, que são empresas terceirizadas. Enfim, foi um mutirão da própria autoridade. Está aí o prefeito Zafalon, ele está numa sala, não sei, ele está trabalhando, porque quando aconteceu o temporal, a chuva e tempestade, era mais ou menos 6h30, 7 horas por aí, né? E o prefeito estava trabalhando, ele chega às 7 horas cedo, eu observo, e ele sai tarde, e ele pegou essa chuva toda, está todo molhado aí, ele está caminhando, eu fui tirar uma foto meio de costa, mandaram para mim, acho que não tem problema nenhum publicar, ele está todo molhado, inclusive, e eu não sei se ele está no gabinete, me parece que ali tem um banheiro, que eu conheço, assim, mas parece que ele está também caiu o teto, né, caiu o forro, enfim, e ele está, parece, numa farmácia, uma coisa assim. Mas, enfim, o prefeito agradeceu, eu acho que fez bem agradecer os funcionários, que realmente eles foram valorosos nesse momento difícil que passou a nossa cidade, a região, funcionários de Cachoeirinha também, o nosso agradecimento, todo funcionário público municipal. Um abraço, pessoal, foi um prazer estar com vocês novamente e eu volto amanhã, sexta-feira.